Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1, vamos ler até o versículo 13, com ênfase no versículo de número 5, que é de onde eu quero extrair o tema desta mensagem, que é a santificação que gera unção. A santificação que gera unção. Quem encontrou o texto bíblico, diga amém. Diz assim o texto: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo o novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, e tremendo o perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Diga forte: santificai-vos. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor contempla o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolhera o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Quantos filhos? Quantos filhos? Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá
e você diz amém. O texto é conhecido. É bom quando nós lemos um texto conhecido, porque passamos a conhecê-lo ainda mais. Esse texto está contextualizado com a unção de Davi e a rejeição de Saul, para que não mais reinasse sobre a nação de Israel. No capítulo de número 10, Saul fora ungido príncipe, capitão, general dos exércitos de Israel. Portanto, a unção que estava sobre Saul era a unção de príncipe, capitão, general e não de rei. No capítulo 11, por sorte, ele foi escolhido rei sobre Israel. Há uma diferença em ser ungido rei e ser escolhido rei por meio da sorte. Saul de fato começou bem. E porque Saul começou bem, Deus lhe deu muitas vitórias. Mas lá pelas tantas, Saul se corrompeu, desobedeceu a palavra de Deus e pecou gravemente contra a autoridade do Senhor. Deus é capaz de tolerar pecados contra a sua santidade, mas Deus não tolera pecados contra a sua autoridade. Davi pecou contra a santidade, Deus o perdoou. Saul pecou contra a autoridade de Deus, Deus o rejeitou. Porque quem rejeita a palavra de Deus será rejeitado pelo Deus da palavra. Cultos que rejeitam a palavra de Deus são rejeitados pelo Deus da palavra. Congressos que rejeitam a palavra de Deus são rejeitados pelo Deus da palavra. Mas aonde há alguém que honra a palavra de Deus, ali também estará o Deus da palavra. Quando Saul pecou contra a autoridade de Deus, a Bíblia diz que Deus o rejeitou. E quando Deus rejeitou a Saul, pastor Francisco, Saul disse a Samuel: honra-me só mais uma vez diante do povo e diante dos anciãos. Quando Saul diz honra-me só mais uma vez diante do povo, Saul está dizendo: eu aceito perder a unção, só não aceito perder a honra. Eu aceito perder a unção, só não aceito perder o prestígio. Eu aceito perder a unção, só não aceito perder o trono. Eu aceito perder a unção, só não aceito perder a coroa. Eu aceito perder a unção, só não aceito perder o cargo. E tem gente assim, não tem unção, mas tem o cargo. Não tem unção, mas tem o trono. Não tem unção, mas tem a coroa. Para Saul,
trono vale mais do que unção. Mas depois de Saul, Deus levantaria um rei, que também pecaria. Mas quando pecou, disse Deus: tira o trono, tira o cetro, tira a coroa, tira o cargo, só não tires de mim a tua presença. Unção vale mais do que trono. Unção vale mais do que cargo, porque cargo se compra, se herda, se negocia. Unção Deus dá para quem Ele quer. Samuel deixa a amizade falar mais alto, honra Saul diante do povo e volta para Ramá, onde ficava a sua casa. E lá em Ramá, a Bíblia diz que Samuel tinha pena de Saul. A palavra pena aqui quer dizer choro, lamento, pesar. Porque quando um ungido cai, a gente chora. Quando um Saul cai e é rejeitado por Deus, a gente lamenta. De maneira que o que Deus está censurando não é o Samuel ter pena de Saul. O problema aqui é o tempo excessivo da pena. Até quando? Até quando chorarás por Saul? Até quando lamentarás por Saul? Ou seja, Deus permitiu que Samuel lamentasse a queda de Saul, a rejeição de Saul, por um tempo. Mas agora chega o Senhor e diz: Samuel, pare de chorar por Saul. O choro por Saul deveria ser interrompido imediatamente. A pergunta é: por que Samuel deveria parar de chorar por Saul? Dois motivos. Quantos motivos? Quantos motivos? Primeiro, Samuel deveria parar de chorar por Saul, porque chorar por Saul era perca de tempo. Por que era perca de tempo? Simples, porque eu o rejeitei. Deus está dizendo: quem rejeitou Saul não foi o povo. Quem rejeitou Saul foi eu. Tem muita gente que é abraçado pelo povo, mas rejeitado por Deus. E por que eu tenho que parar de chorar por quem Deus já rejeitou? É porque quando Deus escolhe, está escolhido. Mas quando Deus rejeita, está rejeitado. Ah, mas é meu amigo, está rejeitado. Ah, mas eu gosto dele, está rejeitado. Ah, mas ele é famoso, está rejeitado. Ah, mas ele é influente, está rejeitado. Até quando a gente vai perder tempo com quem Deus já rejeitou? Não dê púlpito, cadeira, microfone para quem Deus
já rejeitou. Altar não é lugar de rejeitado, é lugar de aprovado. Deixa eu ver se tem aprovados aqui. Pare de chorar por Saul. Isso é perca de tempo. Segundo motivo, porque o choro deveria ser interrompido. Lá vai. Primeiro, era perca de tempo. Segundo, Samuel deveria parar de chorar por Saul, porque quando um Saul é rejeitado, o povo não sai perdendo. Eu vou repetir isso aqui. Quando um Saul é rejeitado, o povo não sai perdendo. Por quê? Deus diz: eu já me provi de um rei. Para cada Saul que cai, é um Davi que Deus levanta para pôr no lugar dele. Eu vim dizer hoje à noite que o tempo dos Saúls estão se acabando. Deus está levantando Davis. Onde estão os Davis de Deus nesta última hora? Quando um Saul cai, Deus levanta um Davi para pôr no lugar dele. Deus está dizendo: Samuel, pare de chorar por Saul, porque enquanto você chora pelo passado, eu já estou preparando o futuro. Já me provi de um rei. E sabe o que é tremendo? É que a expressão me provi quer dizer escolhi para mim. Saul foi escolhido para o povo. Alguém entendeu? Quando Deus escolheu Saul, Deus escolheu porque o povo pediu. Então Saul era um rei segundo o coração do povo. Mas agora eu vou escolher alguém segundo o meu coração. Quando Deus escolheu Saul, Ele escolheu para o povo. Deu certo? Não. Então agora eu vou escolher um para mim. Quando Deus escolheu um rei para o povo, redobre a atenção, Deus escolheu o mais alto, porque o povo olha a altura. Escolheu o mais forte, porque o povo olha o estereotipo. Escolheu o mais belo, porque o povo olha essas coisas. Mas quando Deus escolheu um para ele, ele disse: não atentes para a aparência e nem para a sua altura, porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê por fora, eu contemplo o coração. Pare de chorar por Saul, porque eu o rejeitei e já até escolhi alguém segundo o meu coração para pôr no lugar dele. Agora enche o teu vaso de azeite e vai. É isso? É isso que está no texto? Enche o teu vaso de azeite e vai. É isso? Não. É ao contrário. Ele diz: enche o vaso
de azeite e vem. Por que vem e não vai? Simples. Porque ministério não é vai, ministério é vem. Tem uma geração aí que não quer saber mais do vem, só quer saber do vai. Alguém está entendendo? Primeiro Jesus disse: vinde. Depois ele disse: ficai. E só depois ele disse: ide. Porque ministério não é primeiro vai, ministério é primeiro vem e depois vai. Aqui só vai quem vem. Não entendi, pastor? Vai entender agora. Tem uma classe de pseudos chamados por aí, que é só ter um pouquinho de azeite no vaso que já quer ir. Mas Deus está dizendo: tem unção, então vem. Tem chamada, então vem. Tem promessa, então vem. Vem para onde? Escola bíblica dominical, culto de doutrina, consagração. Primeiro vem, depois vai. Que tipo de chamado é esse que não frequenta culto de doutrina? Que tipo de pregador é esse que não vem na escola bíblica dominical? Aqui é primeiro vem, depois vai. Tem chamado, então vem. Tem ministério, então vem. Vem aprender, vem obedecer, vem servir, vem sentar, vem ser cheio. Enche o vaso de azeite e vem. Vem para onde? Diga forte: casa de Jessé. Peraí. Se é para ir na casa de Jessé, o correto seria Deus dizer: vai à casa de Jessé. Mas não, ele diz: vem para a casa de Jessé. Vem quer dizer, porque eu já estou aqui, porque eu cheguei primeiro, porque não é Deus que confirma a escolha dos homens, são os homens que confirmam a escolha de Deus. Na tua chamada Deus chegou primeiro, no teu ministério Deus chegou primeiro, na tua casa Deus chegou primeiro. Quem crê que Deus chegou primeiro na tua? Quando Samuel chegou, Deus já estava lá. A tua chamada não vem da terra, a tua chamada vem do céu. Tua chamada não vem na horizontal, tua chamada vem na vertical. Tua chamada não vem se rastejando, ela vem voando nas asas do Espírito Santo. Deus está dizendo: vem, porque eu já estou aqui, eu já cheguei primeiro. Diga para alguém do seu lado: na tua chamada Deus chegou primeiro. No teu ministério Deus chegou primeiro. No teu casamento Deus chegou primeiro. Na tua família Deus chegou primeiro. Quem está entendendo essa palavra, levante a mão lá em cima, abra a sua boca, enche esse lugar de glória a Deus e aleluia. Vem, porque eu já cheguei. Enviar-te-ei a casa
de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Samuel se levanta, enche o vaso de azeite, pegou o novilho, porque não adianta ter vaso cheio, tem que ter cordeiro para sacrificar, porque a unção é precedida por sacrifícios. Estamos vivendo um tempo em que queremos unção, mas não queremos sacrifício. Mas Deus está dizendo: pega o azeite, mas também pega o cordeiro, porque só tem unção onde tem sacrifício. Convidará Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te mandar. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Redobre a atenção agora. Quando ele chega em Belém, saíram ao seu encontro os anciãos, e o texto diz que eles estavam tremendo. Tremendo aqui é medo, porque quem tem culpa no cartório tem medo de profeta que tem vaso cheio. Pergunta para o teu vizinho: quando um profeta vem na tua direção, o que é que você pensa? Quando a irmã do coque vem marchando na tua direção, o que é que você pensa? Quem tem culpa no cartório tem medo de profeta verdadeiro. Conserta a tua vida, santifica no altar, porque Deus ainda tem profetas na terra. Tremendo, disseram: é de paz a tua vinda. A resposta é tremenda. Samuel diz assim: é claro que é de paz. Eu vim sacrificar. No Antigo Testamento, sacrifício é culto. Culto é sacrifício. Samuel está dizendo: é claro que é de paz. Eu vim cultuar. Isso vem para nos mostrar que quem vem para o culto deve vir em paz. Tem gente que vem para o culto, mas vem brigado com fulano, brigado com ciclano. Tem congresso por aí que a glória não desce, porque estão tudo brigado, liderança brigada, diretoria brigada, irmãs brigada. Mas Deus está dizendo: quando vier cultuar, venha em paz. Deixa a inveja lá fora, deixa a fofoca lá fora, deixa o ciúme lá fora. Quem vem para cultuar, vem em paz. Quem vem para adorar, vem em paz. Tem obreiro que vem para o culto, ele não torce para Deus usar o companheiro, não.
O companheiro está pregando, ele está torcendo para dar errado. O irmão está organizando o congresso, ele está torcendo para dar errado. Culto não é lugar de guerra, culto é lugar de paz. A nossa guerra é contra principados e potestades. É de paz a tua vinda. Quem veio aqui em paz, dá um glória a Deus bem gostoso aí agora. Só quem está em paz. É claro que é de paz. Eu vim sacrificar, eu vim cultuar. Aí o texto diz que ele chama Jessé, chama os filhos e diz: santificai-vos. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Samuel está dizendo: sem santificação não vai ter unção. Unção é para quem tem santificação. Falta de santificação está gerando falta de unção, porque santificação gera unção. Não se faz congresso sem oração, sem jejum, sem santificação. A gente está mexendo com o inferno. Nesses dias de carnaval, nós estamos mexendo com principados e potestades. Tem que ter santificação, para que também tenha unção. Ele diz: santificai e vinde comigo ao sacrifício. No Antigo Testamento, sacrifício é o quê? Sacrifício é o quê? Culto. Samuel está dizendo: santificai e vem comigo para o culto. O texto diz que passou primeiro Eliabe. Eliabe era alto, era forte, era belo. E então disse Samuel: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Olhe para cá. Quando Samuel viu Eliabe, ele tinha certeza que o escolhido era Eliabe. Está no texto, certamente. Queridos, eu estou falando de alguém que ouve a voz de Deus desde criança. Que agora, na sua melhor idade, está olhando para Eliabe e dizendo: é ele, só pode ser ele. Ei, Samuel tinha certeza, diga forte, certeza. Ele tinha certeza que o substituto de Saul era Eliabe. A pergunta é: por que o Samuel tinha certeza que o substituto de Saul era Eliabe? Simples. Saul era alto, Eliabe era alto. Saul era forte, Eliabe era forte. Saul era belo, Eliabe era belo. A lógica de Samuel é esta: um forte deve ser substituído por um forte.
Um bonito tem que ser substituído por um bonito. Um alto tem que ser substituído por um alto. Mas Deus está dizendo: Samuel, se fosse para escolher alguém igual Saul, eu deixava Saul. Eu te trouxe aqui porque eu quero levantar alguém diferente. Pegue na mão desse jovem do teu lado, a tua direita, a tua esquerda, só se for pentecostal. Se não for, deixa ele quieto. Se não for, deixa ele para lá. Mas se for pentecostal, segura a mão dele, segura a mão dela e diga: meu irmão, você não precisa ser igual a ninguém para Deus te usar. Você não precisa ser igual a ninguém para Deus te levantar. Deus escolheu você porque Ele quer usar você. Se Deus quisesse o Saul, Ele deixava o Saul. Se Deus escolheu você, Ele quer levantar você. Vai do teu jeito, vai da tua forma, vai da tua maneira. Você é único. Sua digital é única. E Deus está dizendo: é você que eu quero. Samuel, no processo de substituição, eu não trabalho com iguais. No processo de substituição, eu trabalho com as diferenças. Josué não era igual a Moisés, mas o Deus que usou Moisés também usou Josué. Eliseu não era igual a Elias, mas o Deus que usou Elias foi o Deus que usou Eliseu com porção dobrada. Você não precisa ser igual a ninguém. Deus quer usar você. Deus quer levantar. Cadê quem Deus vai levantar? Levante a mão. Deixa eu ver quem Deus vai levantar nesta última hora. Deus não veio aqui atrás de iguais. Deus vai levantar alguém diferente. Samuel, vai doer só um pouquinho agora, tá? Mas eu tenho que ser fiel. Não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê por fora. Eu contemplo o coração. Sabe o que Deus está dizendo? O que adianta ser alto aqui e alto aqui? Coração altivo. Aí você descobre. Porque tem uns Eliabe que tinha tudo para ser, mas não é. Tem tamanho de rei, físico de rei, postura de rei,
cara de rei. E por que não é rei? Que Deus conhece o coração. Tem gente que Deus não exalta, porque se exaltar Ele vai humilhar muita gente. E vou dizer uma coisa: pode pregar bem, pode arrancar câncer com a mão, pode fazer braço crescer, perna esticar, se não for humilde, não é homem de Deus. A humildade é a marca do homem de Deus. Lá vem o segundo, rejeitado. Lá vem o terceiro, rejeitado. Lá vem o quarto, rejeitado. Lá vem o quinto. Lá vem o sexto. Lá vem o sétimo, rejeitado. Olhe para cá. Lembra que sacrifício é culto? Sacrifício é o quê? Sacrifício é o quê? Os 7 rejeitados estavam no culto. Os 7 rejeitados estavam no culto. O aprovado não estava no culto. Como é que Deus rejeita quem está no culto? E escolhe quem não está no culto. É que Deus não te escolhe pelo que você é no culto. Deus te escolhe pelo que você é lá fora. Os 7 rejeitados no culto. E tem muita gente que está no culto, mas está rejeitado. Está pregando, mas está rejeitado. Cantando, mas está rejeitado. Está no culto, mas está rejeitado. Por quê? Porque a santificação dele é só no culto. Só que Deus não te escolhe pelo que você é no culto. Deus te escolhe pelo que você é na escola, na faculdade, em casa, dentro do quarto. Quem está entendendo essa palavra aqui, levante a mão. Toque alguém do seu lado e diga assim: meu irmão, Deus não quer saber como você é no culto. Deus quer saber como você é lá fora. É lá fora que Deus tem que te aprovar. Santificação não é só no culto. Vou dizer de novo: santificação não é só no culto. Santificação só no culto é coisa de rejeitado. Quem é aprovado é santo aqui dentro, é santo lá fora. Acabaram-se os teus filhos, ainda falta o menor. Ué, não está no culto? Está não. Se não está no culto, ele está onde? No campo. Porque pregar no culto é fácil, quero ver pregar no campo. Pregar no microfone é fácil, quero ver pregar no hospital.
Pregar no altar domingo à noite é fácil. Eu quero ver pregar na praça, nos presídios, nos becos e valados. Estamos vivendo tempos de evangelistas que só querem o domingo à noite. Mas evangelista é que evangelista não prega só no culto, ele prega lá fora, ele prega no campo. Está no campo, fazendo o quê? Cuidando das ovelhas do Pai. Diga forte: cuidando das ovelhas do Pai. Espera aí. Quando Saul foi ungido para o povo, ele estava fazendo o quê? Procurando as jumentas do pai. Quando Davi foi ungido, ele estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas do pai. Não entendi, pastor. Alguém já entendeu, mas eu vou melhorar. Saul estava procurando, Davi estava cuidando. Se Saul estava procurando é porque perdeu. Se perdeu é porque não estava cuidando. Se não estava cuidando, estava fazendo o quê? Deus não unge desocupado, preguiçoso, irresponsável. Deus unge quem cuida das coisas do Pai. Davi não estava procurando porque não tinha perdido, e não perdeu porque estava cuidando. Aí eu pergunto: se Saul não cuida nem de jumenta, vai saber cuidar de gente? Tem gente que não cuida nem de jumento e quer cuidar de gente. Quem não sabe cuidar de jumenta não vai saber cuidar de gente. Mas quem sabe cuidar de ovelha vai saber cuidar de gente. Os 7 do culto estão rejeitados, mas tem um que não está no culto. Ele não está cantando, ele não está pregando, ele não está dando glória, não está falando em línguas, não está pulando, não está marchando. E olha que eu gosto, é que é a primeira vez. Ele não está no culto, mas ele está lá fora, cuidando das ovelhas do Pai. Ei, uma atitude sua lá fora vale mais do que 1000 glória a Deus teu aqui dentro. Eu vou dizer de novo: uma atitude sua lá fora vale mais para Deus do que 1000 glória a Deus teu aqui dentro. Está no culto não? Está não. Então manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Prepara para dar um glória gostoso. Por quê? Lá vai. Deus não te aprova no culto, ele te aprova lá fora. Mas se ele te aprovar lá fora, ele vai te honrar no culto. Eu vou repetir para ver se você aumenta a glória. Se Deus se agradar de você lá fora, ele vai te honrar aqui dentro, te ungir aqui dentro. Santificação não é só no culto, santificação é lá fora. Mas se você santificar lá fora,
Ele vai te ungir no culto. Santificação lá fora gera unção aqui dentro. Como é que está a tua vida lá fora? Como estão suas atitudes lá fora? Talvez essa falta de unção que você sente no culto é falta de santificação lá fora. Mas se tiver santificação lá fora, vai ter unção no culto, vai ter poder no culto, vai ter graça no culto. Quem está sentindo a unção do Espírito sendo derramada sobre nós aqui esta noite? Quando Davi chegou, ele não precisou se santificar. Os 7, santificai-vos e vinde comigo. Davi não. Davi chegou, entrou e foi ungido. Por que os 7 precisaram se santificar e Davi não? Porque Davi já estava santificado. Porque crente Davi não vem para o culto para se santificar aqui. Ele já vem santificado lá de casa. Ele já vem santificado lá de fora. Agora vamos aplicar a vitória. Quando Davi entrou, sentado Samuel estava. Sentado Samuel ficou. Interessante é que para os 7 ele se levantou para ungir. Mas quando chegou Davi, ele ficou sentado. Por que Samuel ficou sentado diante de Davi? Simples. A Bíblia diz que ele era ruivo, diga ruivo, belos olhos, gentil presença. Sabe como é que está no original? No original está assim, ó. E era ele ruivo, olhos claros, e as maçãs do seu rosto eram rosadas. Pensa no menino magrinho, ruivinho, das bochechas rosa, cheio de pintinha na cara. Quando Samuel viu aquilo, sentado estava, sentado ficou. Quando entrou Eliabe, Samuel se levantou. Deus disse: senta. Alguém entendeu? Quando entrou Samar, Samuel se levantou. Deus disse: senta. Quando entrou Abinadab, Samuel se levantou. Deus disse: senta. Quando entrou Rael, Samuel se levantou. Deus disse: senta. Quando entrou Ozã, Samuel se levantou. Deus disse: senta. Quando entrou Natanael, Samuel se levantou. Deus disse: senta. Quando entrou o 7º, Samuel se levantou. Deus disse: senta. Quando entrou Davi, Samuel sentou. Deus disse: levanta. E porque este é ele. Deus me trouxe aqui para pregar para quem trouxe glória. Eu vou levantar alguém para te ungir. Eu vou levantar alguém para te levantar. Quem crê que Deus está levantando alguém, que acredita na tua chamada, que acredita no teu ministério, levanta e unge. Porque este é ele. Samuel pegou o vaso e ungiu Davi ali.
Diga forte: ali. Ali aonde, pastor? No meio dos seus irmãos. Toda atenção agora é pouca. E prepare para dar o maior glória da noite. Por quê? Lá vai. Deus sabia que Davi não estava em casa. Sim ou não? Sim ou não? A pergunta é: se Deus sabia que Davi não estava em casa, por que mandou Samuel ir para casa? Não era melhor mandar logo Samuel ir ungir Davi no campo? Por que em casa e não no campo? Sim. Se Deus unge Davi no campo, os irmãos não iriam acreditar. Por muito menos, os irmãos de José não acreditaram nele. Se Deus unge Davi no campo, os irmãos não iam crer. Mas como Deus ungiu Davi em casa, eles tiveram que ver. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que eu não sei quem é: tem coisas na sua vida que Ele vai fazer no secreto, mas tem coisas na sua vida que Ele vai fazer em público, para que todos vejam, creiam e acreditem que eu sou Deus que estou te levantando, eu sou Deus que estou te ungindo, eu sou Deus. E eis que o Espírito do Senhor se apoderou dele daquele dia em diante. A Bíblia de Jerusalém diz assim: e o Espírito do Senhor se apossou dele naquele dia e também depois. Porque não basta ser cheio só hoje, não basta ser cheio só no congresso, tem que ser cheio hoje e também depois. Tem que ser cheio no congresso e também depois. Quem está entendendo essa palavra aqui, levante a mão. A unção tem que permanecer. Quando o texto diz que o Espírito se apossou dele, o texto está dizendo que o Espírito Santo, segura, abraçou Davi e disse: a partir de hoje tu és meu. Eu vou repetir para ver se você aumenta o volume do glória. A partir de hoje tu és meu. A pergunta esta noite que eu faço na conclusão da mensagem não é se você tem o Espírito Santo, porque eu sei que você tem. Mas a pergunta que eu faço esta noite é: o Espírito Santo tem você? Não, eu não estou perguntando se você tem o Espírito, eu estou perguntando se o Espírito te tem. Seus desejos, suas vontades, suas mãos, seus olhos, sua boca, seus ouvidos, seus pés,
Será que o Espírito Santo pode te abraçar hoje e dizer: tu és meu? A trombeta vai tocar, o céu se abrirá e Jesus vai vir buscar, não quem tem o Espírito, mas quem o Espírito Santo tem. Não é você que tem que ter Ele, é Ele que tem que ter você. Ser cheio do Espírito é ser dominado por Ele, é dizer: minhas mãos são tuas, os meus olhos são teus, meu espírito, a minha alma e o meu corpo pertence ao Espírito que é santo, 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 santo. Então santifica o espírito, santifica a alma e santifica também o seu corpo. Fica de pé. Neremara chorabai, oriando remana choracalaba, oria soramansu neremara choraba, neria soramansu dequelemas. Santificação precede unção. É só o primeiro dia do congresso, e eu vim aqui como João Batista. Eu vim só preparar o caminho, mas a mensagem de Deus para o Dejade esta noite é: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Dê a mão ao seu irmão, pode fechar os corredores se puder.